Lu, fica aqui com a gente, porque nós vamos agora, né, acompanhar como é que está a situação no Rio Grande do Sul. O ciclone impactou áreas produtoras, né, e tem aí preocupado muitos agricultores que que sofreram com a estiagem, né, e agora tem essa questão da chuvarada provocada aí por esse ciclone. Vamos então para o município de Cruz Alta, né, que fica no noroeste do Rio Grande do Sul. Que é justamente essa região que tem recebido muita chuva. Sim, muita chuva. Eu converso agora com o produtor de milho, o Lisandro Manfio, que já está com a gente e ele ficou aí com a lavoura toda prejudicada depois dessa passagem do ciclone. Lisandro, eu agradeço a sua participação. Lamentamos muito, viu, o ocorrido aí na região, na sua produção. Realmente a gente acompanha o trabalho árduo de vocês, produtores, que trazem para a gente riqueza e também produzem alimento para tantas pessoas numa situação como essa. Lisandro, bom dia para você, se é que podemos falar isso, né? Mas já só mantendo aí a nossa delicadeza, a gentileza da rotina. Obrigado mais uma vez por falar com a gente num momento tão delicado, tão complicado, né? A gente sabe que a sua lavoura ficou completamente danificada após a passagem desse ciclone. A gente agradece a sua participação e também lamenta novamente o ocorrido ali, né, na sua produção, na sua lavoura. Nós temos até algumas imagens que foram enviadas até pelo nosso colega, o Edu, né, que mandou para a gente esse conteúdo para a gente. Lisandro, como é que está essa situação aí no município de vocês? Já é possível contabilizar prejuízos? Sei que é difícil falar bom dia, mas mantendo aí as tradições, bom dia para você. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Realmente, os danos nas lavouras foram muito grandes. Não foi localizado, na verdade foi geral. As lavouras de milho, elas haviam pouco tempo de implantação, não tiveram a estrutura suficiente para aguentar essa precipitação tão grande em espaço de tempo. E os prejuízos são enormes, de trigo também. O trigo, infelizmente, ele estava todo no momento de floração, onde o prejuízo ele é imenso devido ao volume de chuva, mas danos materiais. Graças a Deus, na minha região aqui, Cruz Alta, não teve nenhum óbito decorrente de inundações ou do excesso de chuva que acometeu o Rio Grande do Sul e toda essa região noroeste, né, que foi castigada imensamente e que ainda não escapou, né, porque nós temos mais 3 dias aí de previsões de chuva intensa e que nós não temos muito o que fazer nesse momento, é aguardar. Exatamente. E, Lisandro, deixa eu te perguntar uma coisa. O plantio desse milho foi feito dentro da janela ideal? Seria o milho verão para a safra 23-24, né? E o trigo estava em fase de maturação. Como que estava a situação em relação à agricultura? Na verdade, o milho está na janela ideal, né? O milho, para se tentar depois a produção de semente de soja, ele é implantado no início de agosto até o final de agosto. E a questão do trigo, ele estava em plena floração, que é onde ele não, como se diz, ele não necessita volume de chuva tão grande, e a chuva ela acaba trazendo várias consequências negativas para a própria floração, né, e a própria granação do trigo, com doenças e outras coisas mais. A respeito do milho hoje, o que eu tenho para falar é que a gente está avaliando qual é a alternativa que a gente vai fazer, porque a lavoura que sobrou, né, o que ficou no campo, ela dificilmente vai ter condições de produção e de produzir algo que nos amenize um pouco o prejuízo que já teve, né? Ela foi muito prejudicada mesmo. Acreditamos que 80% dela foi destruído. Agora, Lisandro, é um número muito alarmante, né? Essa destruição. Já é possível pensar num manejo, numa técnica para tentar reverter isso? Ou precisa ir a campo mesmo para avaliar os prejuízos? A gente sabe que a chuva, inclusive, atrapalha até mesmo essa vistoria dentro do campo para saber como é que estão como é que está a qualidade do solo, saber o que dá para aproveitar, né? Hoje, assim, a gente já desde o momento em que nós tivemos condições de entrar na lavoura para fazer as análises e
e justificar a tomada de decisão, a gente já está analisando. O grande problema é que não terminou. Na verdade, até o momento a gente só tem alguns dados. Talvez com essas próximas chuvas que vêm nos próximos 3 dias, a situação ela fique pior ainda, agrave mais ainda na questão das lavouras, né, da produção. Então, hoje não tem muito o que fazer, como decidir. Porque para fazer a reimplantação da lavoura, primeiro há necessidade de financiamentos e de recursos, né? Porque ela é uma lavoura bastante cara. Então, vai ser analisado qual é o determinante a partir da próxima semana. Por quê? Porque nós teremos daí o evento dessas próximas chuvas e aí se tem o total prejuízo real da lavoura, né? Para se manter alguma parte dela, talvez se reimplantar outra, se mudar o cultivo para um outro cereal. Isso a gente vai tomar a decisão na semana que vem. Sim, de fato, a previsão de chuva ainda para esses próximos dias, inclusive agora no feriado, volume muito expressivo aí no Rio Grande do Sul. E como que fica o plantio para a safra de verão, visto que esse cenário de chuva ainda deve continuar nesses próximos dias? Nós estávamos já com atenção, porque as previsões que a gente tinha é que um outubro seria muito chuvoso, novembro seria também com chuvas acima da média. Então, a questão da safra de verão, tirando o milho que já estava implantado, né, que já era o momento de implantar ele, estávamos adiando e tomando medidas para atenuar esse prejuízo. Então, a questão do soja não tem nada implantado ainda na região, nem no Rio Grande do Sul, porque não tem essa liberação ainda, né? E acredito que não teve impacto, mas vai depender ainda de que volumes realmente a gente vai enfrentar pela frente. Nós viemos de 2 períodos de extrema falta de chuva, infelizmente deu 2 períodos de seca para toda a região aqui, fomos bastante castigados. Os produtores ficaram com bastante prejuízo material, porque não tiveram retorno, né, de suas produções. Nós tivemos dificuldade para realmente ter palha nas lavouras, porque o verão ele castigou demais. Então, e essa chuva agora, ela pegou um solo de certa forma, despreparado de cobertura. Ele tem uma cobertura, mas não seria a ideal para suportar esse volume de chuva tão grande. Ou seja, mais gasto, mais investimento que o produtor vai precisar fazer e a safra fica mais cara, com o insumo que está, este valor que está, o preço da saca que está, é uma situação complicada, 3 anos de estiagem, agora vem essa chuvarada, produzir no Rio Grande do Sul tem sido um ato de heroísmo, praticamente isso que a gente tem falado, e é verdade, realmente, a gente ri para não chorar praticamente, porque é uma situação muito complicada, a gente acompanha de perto que o produtor gaúcho vem sofrendo, o catarinense também, o paranaense também, mas o gaúcho tem sofrido mais ainda, né, em relação a isso. Agora, Lisandro, só para a gente arrematar, como é que está a questão do seguro rural aí na região de vocês? E também eu queria perguntar de que forma o governo já sinalizou ajuda para vocês. O Sindicato Rural já está em contato, a Secretaria de Agricultura, o que é que vocês já conseguem trazer de informações para a gente? Em respeito do seguro, ele é bem delicado, né? O último ano, vários produtores tiveram problema com a questão do seguro, não tiveram a assistência do seguro, né? E para esse caso mesmo, tu tem que manter a produção do jeito que ela tá até o final, para ver se lá no final tu vai conseguir ter algum seguro. Só que a gente sabe que na prática é difícil o produtor suportar um período tão grande sem ter uma segurança, né? Então, não teve nada sinalizado, acredito, até o momento. Está mais na fase política, né, das situações. Várias sinalizações, mas na prática ainda não chegou nada ao produtor, né? Não veio nada de concreto para o produtor. Acredito que já é passado o momento em que se tem que pensar em seguros realmente de produtividade para o produtor,
porque aí o produtor consegue ter uma segurança para fazer todo o seu manejo, né? Hoje a gente não, infelizmente, é quase tudo recurso próprio para te poder fazer a implantação e o risco todo é do produtor. Nós vivemos, nós temos um negócio a céu aberto em que a gente depende do tempo, a gente depende do nosso esforço, depende de várias coisas, e no final das contas sempre torce para que sobre algum pouco. Se não sobrar, é mais um ano de prejuízo. Exatamente. Lisandro, obrigado pela sua participação. Nós sabemos que o momento é delicado, mas agradecemos aí a sua disponibilidade de falar com o telespectador aqui do Terra Viva. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês, um abraço aí. Espero, numa próxima oportunidade, voltar com boas notícias e não Com certeza. com Todos esses nós prejuízos. esperamos. Tá certo. Obrigado mais uma vez. Um abraço para você.